falar um pouquinho de números, né, que são a nossa especialidade por aqui no 3 em 1. A dívida bruta do governo subiu de 75,7% do produto interno bruto para 76% em abril, chegando a mais de 8 trilhões de reais. Esses dados foram divulgados pelo Banco Central nesta quarta-feira e, com isso, o endividamento atingiu o maior nível desde abril de 2022, onde chegou ali a 76,3%. Só neste ano, o aumento é de 1,6 ponto percentual diante do PIB. Como analisar esses números, hein, Gustavo Segré? Warning. Olha, o nosso argentino falando inglês também. É perigosíssimo. É perigosíssimo porque quando você tem, isso é fruto, claramente, vou explicar com números. Quando que aumenta a dívida em relação ao PIB? Ou o PIB aumenta mais do que esse 1,5 que você mencionou, ou a dívida deveria não aumentar. E por que não aumentaria? Porque o governo não precisa financiamento. E para não precisar financiamento, deveria ter superávit fiscal. Uma coisa que o governo não tem nenhuma preocupação. Confunde gasto com investimento, solta dinheiro para tudo quanto é lado. E o perigo não está aqui, está daqui a 1 ano e meio. Porque ele já confirmou gastos que vão engessar o orçamento e que vão deixar amarradas as necessidades de distribuição de recursos para questões que não estejam dentro do orçamento, aqueles gastos discrecionais. Hoje tem um pouquinho de folga nisso, não vai ter mais. E quando você tem déficit atrás de déficit, e quando o superávit que aparece se transforma num déficit depois porque o governo gasta muito e gasta mal, alguém tem que financiar. E como financia? Gerando dívida. Essa geração de dívida é muito perigosa, sobretudo não pelo valor de hoje, que claramente é muito pior que de ontem, mas será muito melhor que de amanhã, porque amanhã vai ser pior. Quando a gente projeta essa dívida em relação ao PIB daqui a 2 anos, 3 anos, se não parar essa gastança errada de recursos públicos, esse valor, esse indicador pode ser um indicador muito ruim, sobretudo para financiamento, para aumento ou diminuição da taxa de juros, que claramente vai deixar de diminuir como o governo gostaria, e aí complica mais, porque o que o governo vai tentar fazer? Com a mudança de diretores no Banco Central, vai diminuir a taxa de juros na canetada. Nós já vimos esse filme, e te garanto, não termina bem. Piperno, você faz a mesma leitura que o Gustavo Segré? Não, quanto ao começo... Porque a gente está falando de números, né? Claro. Então, assim, números são números. E aí o Gustavo Segré deu um parecer. E aí eu quero entender se a sua leitura tem a ver ou se você consegue enxergar esses números de uma maneira diferente. Não, quanto ao começo eu concordo com ele. É óbvio que quanto maior o endividamento, mais preocupante a situação é. Em relação a isso, acho que há consenso. Em relação à parte final, sobre o aumento da taxa de juros e as razões que provocam o aumento da taxa de juros, aí a gente tem algumas divergências, até porque muitos economistas importantes do Brasil, entre os quais o próprio presidente do Banco Central, eles atribuem, por exemplo, ao aquecimento do nível de emprego. Eles têm falado isso com todas as letras, ao aumento da massa salarial. E agora, ontem, anteontem, alguém lá do Ministério Público revelou que pretendem, inclusive, investigar os dados fornecidos pelo Boletim Focus. Bom, mas isso é uma outra questão. O fato é que o endividamento aumentou por uma série de razões. Não há, veja, eu não enxergo desperdício quando você concede aumento real para o salário mínimo. Há uma discussão se se os benefícios da Previdência devem ou não ser vinculados ao salário mínimo. Isso é uma boa matéria. Eu acho que tem que continuar vinculado, sim. Agora, é óbvio que isso também vai ter um impacto fiscal. Então, qual seria, no curto prazo, o Brasil, para não aumentar essa relação dívida-PIB, o Brasil precisa ter 1,5% de superávit fiscal. Algo que no governo Lula 1 e 2 tinha e agora não. Mas o que eu acho que deveria começar a ser feito assim para ontem? Mexer especialmente em subsídios. É lá onde dá para tirar mais. Depois, mexer em alguns temas que são muito sensíveis. Por exemplo, no Poder Judiciário. Hoje tem uma outra reportagem no jornal O Estado de São Paulo mostrando que um juiz aqui no Brasil ele recebe, em média, entre salários
penduricalhos, 68 mil reais por mês. Como é que qualquer governo consegue se manter, né? Manter a sua solidez pagando isso? Então eu acho que tem que começar a mexer em super salários e principalmente em subsídios. Antes de passar aqui para os nossos amigos, o Piperno deu o ponto de vista dele. Te convence, Gustavo Segré? Na teoria sim, na prática absolutamente não. Número é número. Porque vamos tomar o exemplo de qualquer família, uma empresa, e por uma determinação judicial, ou eventualmente, ou alguma coisa alheia a mim, eu sou obrigado a ter uma despesa mensal. Por exemplo, os salários que já estão determinados. Eu tenho que juntar a minha família e dizer, gente, aonde que a gente corta? Eu não posso continuar me endividando o tempo todo, porque vai chegar uma hora em que quem me financia, seja banco, amigo, parente, primo, enfim, vai falar... Eu enxergo que a tua dívida em relação aos teus ingressos, dívida em relação ao PIB, cada dia está pior. Vai chegar um momento que você não vai conseguir me pagar. Então, o que eu vou fazer? Eu vou tentar recuperar o valor que eu te emprestei do jeito que for. Aí começa a não conseguir passar a dívida para frente. A taxa de juros aumenta, o custo de financiamento é maior e o governo continua sem diminuir as suas despesas. Essa simbologia é muito ruim. Eu concordo com o que disse Piperno na teoria, mas na prática, se o governo não diminui a despesa pública, o problema vai ser muito maior lá na frente. Quer acrescentar algo, Piperno? Não, aí que está o negócio. Eu acho que para ele diminuir a despesa pública, ele tem que cortar bilhões e bilhões em subsídios, e são quase 500 por ano, quase 500 bilhões por ano. Isso é enfim, uma síntese, isso já vem de longe. Não é algo que começou agora, embora reconheça-se, esse governo de fato não tenha feito nada para diminuir essa conta de subsídios. E é aí onde está a maior parte do bolo, onde dá para cortar. Fala, Jackson. Para você ver por que eu não gosto do Estado brasileiro, cara. Eu estou aqui conversando com vocês esse tempo todo, eu tive 6 interrupções de energia. Eu vi mesmo a Lúcia apagando aí por várias vezes. Apaga e volta, apaga e volta. Vai destruir todos os meus equipamentos e ninguém vai pagar por isso. Mas vamos lá. Esse é o Estado brasileiro. Quando o Segré faz uma comparação muito interessante entre a família, uma família e o que está acontecendo no Brasil, os estragos que uma família tem quando se endivida muito. Só que a gente está se referindo aqui ao Estado brasileiro, que ele vai buscar dinheiro aonde tiver. E ele vai continuar fazendo isso incansavelmente. Acabamos também, durante esse programa, nós vimos aí a visita do vice-presidente da República. Alguém percebeu isso? Ele foi visitar 90 empresários com 70 assessores no Rio Grande do Sul. Essa máquina majestosa de 30 e tantos ministros e tal, o endividamento vai crescendo, cara, porque muita gente acha que os números brutos são diferentes dos números menores. Não, você enche um tanque a conta gotas. Então, esse endividamento é grave, sim, a tendência dele é continuar aumentando. Eu concordo com o Segré que quando mexer, ou não sei se foi o Segré que falou, mas quando mexer no Banco Central, essa coisa vai ficar pior, porque esse governo que está aí é um governo mais perdulário do que o próprio Estado brasileiro. Vê o judiciário quanto custa no Brasil, vê quanto custa toda a estrutura pública no Brasil, aonde está a elite do serviço público, não é onde está a base, não. A base ganha pouco, mas a elite do serviço público é um absurdo. Você às vezes está vivendo crise de pandemia e você está aumentando os salários no Supremo Tribunal Federal, no Congresso Nacional. A verdade esse endividamento tem nome, a gente sabe o que é. É um Estado perdulário, é um Estado que gasta aos montes e não presta satisfação a ninguém. Essa é a verdade. 5h48, o pessoal da rádio vai para um rápido intervalo. Daqui a pouco espero vocês, hein? Até já. Nas outras plataformas seguimos. Você também reconhece este nome que deu aqui o nosso amigo Jackson, Nelson Kobayashi? Também, de alguma maneira, sim. Mas sabe, enquanto os colegas falavam, eu estava vendo aqui a comparação deste dado aqui, 76% do PIB, em relação à dívida bruta do governo, com os governos anteriores. Sim. E me chama a atenção de que está meio que na média aí dos últimos 10 anos, esse 76%. E o melhor número
dos últimos 20 anos, por exemplo, é do começo do governo Dilma, do Dilma 1. No comecinho lá estava em 51% do PIB, a dívida bruta. O Bolsonaro, por exemplo, chegou a 86% durante a pandemia. O que chama atenção não é nem a comparação aqui, nessa análise com os outros governos, Ossini. É a aceleração, porque uma aceleração como essa que a gente está tendo agora, desde o início do governo Lula 3, a gente só teve no início do governo Dilma 2, de 2014. E a gente se lembra como é que a economia se portou naquela época. Um temor intenso, né? Depois a gente só teve uma aceleração como essa na pandemia. E aí a gente sabe também os porquês todos, né? Que tem a ver com toda a crise financeira decorrente da crise pandêmica. Mas aí é um detalhe para a gente considerar. Desde o início do governo Lula 3, a dívida só cresce. É a aceleração que não para. Concorda, Piperno? Concordo, porque no início do governo Lula 3, o Lula ele concedeu reajustes salariais que estavam represados no funcionalismo federal desde 2015 e recuperou a política de aumentos reais do salário mínimo. Ou seja, isso aconteceu então por conta de algo que ficou represado e que ele resolveu conceder. De 15 a 23 não houve aumento para o funcionalismo público federal e não houve mais, foi deixado de lado a política de aumentos reais do salário mínimo. E olha que interessante, no governo anterior, o Bolsonaro pegou o governo com 75%, muito próximo desse 76%, 75,3%. E entregou no final de 2022, apesar do pico na pandemia de 86%, a dívida em 71%. Ou seja, em decréscimo, né? Tava diminuindo a dívida quando entregou para esse novo governo que pegou descendo a dívida, mas agora só sobe. Segré, só para arrematar, esses motivos apresentados pelo Piperno fazem sentido para você? Não, não fazem. E não fazem por uma questão muito simples. Soltar dinheiro com dinheiro dos outros é a coisa mais fácil que tem na vida. É lógico, está soltando dinheiro do contribuinte. Que foi, Piperno? Mas quando você tem a responsabilidade da questão fiscal, olha o que o Kobayashi mencionou. Sabe por quê? O próprio governo do presidente Lula 1 e Lula 2 fizeram as coisas bem. Por isso a Dilma pegou essa relação dívida-PBI com 51%. Por quê? Simples. Não tinha déficit fiscal, era superávit fiscal. E quando você tem superávit, não somente não precisa se financiar, senão com que esse superávit consiga pagar dívida que diminui a relação, porque você vai diminuindo a sua necessidade de financiamento. Agora, o que você está mencionando, Piperno, com todo respeito, seria como se numa família de novo, chega o pai ou a mãe e diz, gente, estamos muito complicados com um recurso, e aí chega um filho e fala, vamos para a Disney. Não, peraí, você não viu que não temos dinheiro? Como que vamos para a Disney? Aumentar o salário em uma situação populista, quando não tem dinheiro para isso, é populismo, simples e lindo. E isso não ajuda os indicadores econômicos. E quando todo mundo observa isso, os analistas observam isso, os investidores fugem. Então, mas isso é um juízo de valor, se devia ou não aumentar. Concordo contigo, a gente vai ter opiniões divergentes em relação a isso, mas é juízo de valor. O fato objetivo é que essa relação dívida-PIB aumentou por conta disso. Agora, também baixou para 71 porque não pagou precatório, porque congelou o salário. Não, senhor. Estava te esperando, Piperno. Sabe quanto vencia do precatório? Sabe 93 milhões, Segré. Não, era o terço. Não era, Segré. Segré, 93 milhões, Segré. Quer apostar uma pizza? Não é questão de apostar uma pizza. O número que nós trouxemos aqui foi mais de 90 milhões. Inclusive, tem mais 100 para o ano que vem. Esse era o total, mas os vencimentos do governo anterior é um terço desses 92, gente. Não era só isso, Segré. Vou buscar e vou te levar, junto com o vinho que tem o teu nome. Trato feito. Então amanhã você está aqui presencialmente, por favor, traga com o nome e os números. Gustavo Segré.